queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva nas vibrações mais salutares, por intermédio dos seus emissários, os espíritos bons. Foi no final do século XIX que uma personalidade histórica conhecida, célebre, na área da psiquiatria, se defrontava com um fenômeno estranho. Esse homem, psiquiatra já de uma certa notoriedade em Chicago, que se notabilizara pela atuação como professor de faculdade de medicina, catedrático de psiquiatria, e que no seu consultório fizera fama no local mencionado, nos Estados Unidos, uma das referências da psiquiatria na época, começa a tentar entender o comportamento humano de uma maneira diferente. Tudo começou por alguns fenômenos estranhos, insólitos, quase que por coincidência, quando, atendendo um paciente seu, que tinha um conjunto de sintomas psicóticos muito característico, e que ele, tentando a terapêutica psiquiátrica da época, depois de aconselhar um familiar que acompanhava o paciente, que delirava e que tinha sintomas muito clássicos da psicopatologia dentro da psiquiatria clássica, ao sair o seu paciente e ele passar por sua secretária, a recepcionista do seu consultório, encarregada de fazer a primeira recepção, o primeiro atendimento, selecionar e mais tarde encaminhar os pacientes no horário marcado, ela se encontrava com uma sintomatologia quase idêntica do paciente que ele acabava de atender. As mesmas características dos sintomas psicóticos clássicos, o delírio, o embotamento afetivo, a alucinação auditiva, os pensamentos desorganizados, a falta de orientação espaço-temporal. E depois de uma conversa, de um diálogo, a paciente lograva acalmar as suas ansiedades, recobrar o seu estado normal, a sua estabilidade e dissipar aquele surto momentâneo cujo discurso era praticamente o mesmo do paciente que ele acabava de atender. Esse fenômeno que Cal Wakeland acabava de presenciar e iria se repetir dezenas de vezes. Ele tentava de alguma forma dar conta do paciente e depois tinha que realizar uma assistência psicoterapêutica, um diálogo fraterno com a sua assistente. A partir dali, ele percebia que, em algumas situações, parecia que havia uma espécie de transmissão e começa, dentro do estudo que ele fez da psiquiatria, a levantar as várias hipóteses plausíveis para um fenômeno como aquele. Por volta da década de 1910, ele percebe que a sua própria esposa parece vivenciar fenômenos parecidos, que ele enquadra, a princípio, dentro da psiquiatria clássica, que ele classifica, diagnostica dentro do quadro geral, acreditando que ela se encontrava também doente. No entanto, houve um dia que foi especial. Depois de uma aula de anatomia, com dissecação de peças cadavéricas, na Faculdade de Medicina de Chicago, Cal Wakeland chega em casa e a esposa, em estado alterado de consciência, disse: "Por que você estava me cortando?" E ele percebia que se tratava de alguma coisa relacionada com o cadáver que se utilizava na aula com seus estudantes, com seus alunos.
e depois de perceber que, de alguma forma ainda inexplicável, a personalidade do antigo cadáver parecia habitar agora na sua mulher, ele começa a utilizar uma espécie de interlocução lógica, mais ou menos no seguinte raciocínio. Ora, se você está aqui e eu te cortei lá, é porque você não precisa mais do corpo que está sendo cortado lá, você estando aqui. E embora não tivesse nenhuma bagagem espiritualista, nenhuma formação religiosa a esse respeito, nesse diálogo lógico, ele convencia aquele psiquismo, aquele sintoma alucinatório que se diluía no psiquismo da sua esposa, que voltava ao estado habitual. Se tratava, portanto, de uma ordem de fenômenos que não se encaixava na nosologia clássica da psiquiatria tradicional, da psiquiatria materialista. Em 1924, ele lança a primeira obra, não apenas sobre o assunto dele, aliás, a primeira obra da ciência sobre esse assunto, que ele intitulou de uma maneira muito curiosa, 30 anos entre os mortos. Depois de especular as várias teorias, Karl Eichland, que era respeitável, adotava uma posição corajosa diante dos seus colegas de medicina. Tratava-se de seres que morriam e que, de alguma sorte que ele não sabia explicar, interferiam psiquicamente no comportamento da criatura humana. E esse era mais um dos fatores, segundo ele, predisponentes ou preponderantes para o desencadeamento ou a cronificação de determinadas patologias de caráter mental, de determinados transtornos mentais. Esta obra se tornou uma referência sobre o assunto, ridicularizada no seu tempo, mas mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes, aliás, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o cearense Adolfo Bezerra de Menezes apresentava um trabalho médico que ele intitulou A Loucura sob um Novo Prisma. Nesta obra, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na época político e médico do Rio de Janeiro, do antigo Brasil Império e da então nascente República, defendia e sustentava a tese de que, além dos fatores exógenos que explicam a loucura, além dos fatores e das causas endógenas, desde os traumatismos cranianos até a hereditariedade, desde os fatores psicossociais, do estresse, de relacionamento, até uma violência ou sequelas de determinadas doenças que poderiam desenvolver transtorno mental, conforme a tese famosa do Dr. Juliano Moreira a respeito da sífilis e da doença mental. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes defendia que existia um outro fator, a influência de seres que já morreram e que estabelecia contato psíquico e exercia uma espécie de pressão sobre as criaturas humanas, gerando em alguns momentos desconforto, aflição psíquica, transtornos de natureza emocional. Esse périplo, essa jornada dentro da ciência não vai parar aí. Porque anos mais tarde, por volta da década de 70, 80, o maior especialista em esquizofrenia, o Dr. Stanislav Grof, considerado o pai da psicologia transpessoal por excelência, esse homem que utilizou LSD, depois respiração taoísta, a chamada hiperventilação holotrópica, para induzir os pacientes em estado de transe, pacientes psicóticos, liberar material do seu inconsciente a fim de que ele pudesse examinar. Ele dizia que a mente é diferente do cérebro. O cérebro não é o autor da mente e a mente não é subproduto cerebral, como se acreditava dentro da neurociência tradicional. Mas que o cérebro é um departamento que alberga a mente, mas a mente transcende o cérebro. E na sua obra, Além do Cérebro, o psiquiatra ainda está encarnado, tchecoslovaco, Stanislav Grof, já morando nos Estados Unidos, vai dizer que há personalidades parasitas que interferem na vida humana,
que causam desarticulação, que azucrinam, seja como intensificando os quadros já psiquiátricos instalados, seja de alguma forma sendo um fator e um agente desencadeador de determinados transtornos. A verdade é que Carl Gustav Jung, nas suas análises admiráveis, não chegou a essa conclusão específica, direta, mas falava em alguns momentos da possibilidade de arquétipos, palavra que ele estabeleceu para tentar explicar aquilo que ocorria com ele, porque era um extraordinário paranormal, e como tinha uma formação muito materialista como psiquiatra, e ao mesmo tempo uma formação familiar muito espiritualista, porque o seu avô, pastor protestante luterano, entrava em transe e ditava todo o sermão que ia dizer na igreja aos domingos pela manhã. A sua avó também tem estado de alterado de consciência, e ele próprio vai estabelecer na sua autobiografia escrita por Aniela Jafé, que um dia, quando ele estava com um problema hepático e com febre durante 3 dias, alguma coisa abafava a sua cabeça, algo comprimia o seu peito, ele não conseguia respirar, como se algo lhe pressionasse, ideias povoavam a sua mente, como se ele estivesse encharcado de pensamentos de ideias, que ele resolveu, diante dos seus alfarrábios, parar para escrever. E nesse momento ele escreveu durante 3 dias e 3 noites, após o que a paz voltou a reinar em sua casa, e ele escreveu uma das suas obras-primas, Resposta a Jó. Mais tarde, diz ele ipsiliteris, que um fenômeno semelhante aconteceu na sua casa. Na sua casa, casa de férias. A sua esposa teve inúmeros pesadelos. O seu filho mais velho teve as suas cobertas arrancadas 3 vezes. A sua outra filha ouvia passos no corredor da casa. Ele próprio parecia ouvir pessoas conversando, como se vozes se articulassem em torno dele e ao mesmo tempo dentro dele, intracranianamente. Ele desceu até o andar de baixo da casa, porque dormia no andar de cima, no 2º andar. Ouviu a campainha da porta. Eram 3:30 da manhã. Abriu a porta e não havia ninguém. E ele vai dizer, o desespero tomou conta de mim, e eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, o que desejam de mim? E eu ouvi algo dizendo, nós estamos vindo de Jerusalém, porque o que fomos lá procurar não encontramos. E a partir daí, diz Jung, eu fui tomado por uma coisa que me segurou pela nuca, me obrigou a escrever com velocidade, e durante algumas horas eu escrevi uma das maiores obras da minha bibliografia, os 7 Sermões dos Mortos. Todo ele numa linguagem mística especial, após o que a paz voltou a reinar em minha casa. Mais tarde ele vai tentar entender esses fenômenos, dando uma explicação psiquiátrica, psicanalítica, dizendo que era o medo inconsciente que ele tinha da morte, o arquétipo da morte no inconsciente coletivo, mas não conseguiu explicar uma série de fenômenos que com ele aconteciam. Em alguns momentos, uma personagem aparecia a ele, tomava conta dele, escrevia com sabedoria, e ele dizia que não era ele quem escrevia, mas era essa personagem que escrevia. Mais tarde, como toda a sua vida foi feita de conflitos, ora aceitava, ora rejeitava, ele vai chamar essa personagem de Filemon. E era o que ele chamava de alter ego dele mesmo, do seu inconsciente, e foi graças a essa experiência com Filemon, alguém que tinha uma sabedoria maior do que a dele próprio, ele vai dizer que foi graças a isso que ele estruturou a teoria do self, o velho sábio. A parte de sabedoria do inconsciente, a dimensão mais nobre do psiquismo humano, mas foi graças a uma experiência mística, espiritual, de contato com seres de outra dimensão. E embora não entrasse propriamente no fenômeno da interferência de outras energias sobre a vida humana, Jung deixou espaço aberto para o físico nuclear da Califórnia, Capra, no seu ponto de mutação, e o tal da física, ventilar a possibilidade de haverem criaturas que confabulam com as criaturas humanas da Terra. Hoje, na psiquiatria convencional, a possibilidade das personalidades parasitárias, de outras mentes interferir em nossas mentes, já é algo especulado por uma série de pensadores da teoria transpessoal,
de Edith Fiore a Dennis Kelsen, de Helen Wamba a Dina Cherminara. Esses grandes teóricos da regressão de vidas passadas, de vivências passadas, que a princípio, numa hipnose materialista, apenas regredindo nas memórias atuais, se deu conta de experiências anteriores, mas, o que é mais importante, alguns pacientes, ao recuarem no abismo profundo do passado, sintonizavam com outras mentes e davam espaço a manifestações de outros seres que estavam envolvidos nos dramas que eles viviam em reencarnações passadas. O que fizeram com que esses terapeutas também levantassem a hipótese das influências espirituais, que, aliás, é uma hipótese que tem nomes bonitos na psiquiatria e na psicologia transpessoal, mas é uma tradição ancestral da religião e da tradição de todos os povos. Os mortos que vêm confabular com os vivos. Os amores e os afetos vêm orientar. Os seres odientos vêm perturbar, vêm confabular. As influências espirituais, portanto, estão presentes. Não faz muito tempo que a Organização Mundial de Saúde incluiu no seu CID, Código Internacional de Doenças, o F44.3, denominado Estado de Transe e Possessão. Para a Organização Mundial de Saúde, esse fenômeno acontece fora dos ambientes religiosos. Porque dentro dos ambientes religiosos seria um fenômeno cultural típico das crenças. Mas é um estado inabitual que não deve, segundo a própria entidade, não deve ser confundido com esquizofrenia, mas que é um estado anômalo da consciência, diferente dos ordinários da psicopatologia tradicional, é que o indivíduo entra em um transe momentâneo que faz lembrar as crises histéricas e histriônicas da psicanálise. E conclui a Organização Mundial de Saúde. Isso não quer dizer, olha que coisa interessante, isso não quer dizer que a OMS está admitindo que existe interferência de espíritos nas criaturas, mas que existem fenômenos anômalos, diferentes, que merecem uma classificação especial. É uma forma de não se envolver com a tradição espiritual ou religiosa, mas admitir que há fenômenos estranhos, difíceis. Aliás, Jean-Martin Charcot, o célebre hipnólogo do final do século XIX, de La Salpêtrière, que fazia hipnoses especiais, que fazia transes profundos com seus pacientes, principalmente as vítimas de histeria. Uma delas, a Alcina, era muito especial. E em uma sessão de hipnose com o Dr. Panas, alguém disse assim: já que você hipnotiza tanto ela, faz tanta hipnose, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ela assumir uma personagem célebre, uma pessoa conhecida. Por exemplo, peça para ela assumir a personagem de Galeno, o famoso médico grego. E ao pedir e induzi-la, ela entrou em transe, porque não era apenas histérica, mas tinha uma certa sensibilidade. Assumiu a personalidade estranha, falou em grego antigo, arcaico, que o Dr. Panas, que conhecia grego, teve dificuldade de entender. Chegou no quadro e começou a escrever sobre medicina, falando inclusive dos transtornos mentais, e depois voltou ao normal. Aquela mulher que era analfabeta na França, que não sabia nem escrever o francês, estava falando grego clássico e arcaico. O Dr. Panas olhou para Jean-Martin Charcot e disse: como é que você explica isso? Ele disse: não, isso daí não tem explicação. De vez em quando acontecem esses negócios aqui, mas não tem explicação, a gente deixa isso para lá. Veja que postura honesta de um cientista. Corajosa, aliás, sem preconceito. E deixou para lá. Porque não tinha explicação dentro da realidade convencional. A verdade é que os assédios espirituais são históricos. Chamados de interferência demoníaca, diabólica, interferência espiritual negativa, dos anjos maus, dos deuses infernais. Em cada tradição religiosa foi colocado de maneira diferente. Foi travestido com muito misticismo, com muita superstição, com até um aspecto apavorante, mas as interferências espirituais estão presentes. As obsessões, como diz Allan Kardec. Se nós examinarmos, veremos Domício Nero, o imperador de Roma, aquele que assassinou de maneira impiedosa sua própria mãe, Agripina, dilacerando-lhe o ventre para saber de onde ele havia saído, porque se achavam alguém especial. Assassinou sua esposa, Otaviana, a pontapés, que estava grávida. E diz a tradição que Nero, em pesadelo, e às vezes ao acordar, via as sombras das duas, prometendo vingança e ameaçando-lhe a sua destruição. De tal forma ele foi enlouquecendo, que mais tarde tocou fogo em Roma, para construir a Domus Áurea, a Casa Dourada,
porque na sua loucura ele achava que aquela casa de ouro protegeria ele da ação nefasta e vingativa de Agripina e de Otaviano. Periandro, que foi um dos 7 sábios da Grécia, que inclusive tinha a prática de evocar os mortos, também assassinou a sua esposa Melissa de maneira impiedosa e a havia perturbando, desgrenhada, em sonhos, ameaçando-lhe de vingança, a ponto de ele ir até a Tebas, buscar um sábio em Tebas, para lhe pedir orientação e que retirasse o espírito vingativo da sua esposa desencarnada. Brutus, o grande legionário romano, que passou a história como filho espiritual e sobrinho de Júlio César, depois de assassinar o próprio pai adotivo nas escadarias do Senado, e estabeleceu uma batalha contra Otaviano de um lado e Marco Antônio de outro, esse último que cedeu a Cleópatra e mais tarde optou pelo suicídio com a rainha do Egito, estabeleceu uma guerra contra Otaviano, o imperador que vai subir ao poder mais tarde, na época em que Jesus nasceria. Brutus, antes de perder a batalha, entrando na cidade de Filipos, dormindo em um acampamento à noite, para a batalha do dia seguinte, ele vê alguém entrar na sua cabana, pega a sua bainha, retira e parte para cima daquele ser estranho, que ele diz, calma aí, eu sou o teu anjo mau. E era um ser transcendente que vai dizer, venho te seguindo há muito tempo, e logo mais experimentarás a minha vingança e o braço da minha punição. Na cidade de Filipos, na batalha entre os filipenses, tu perderás a guerra e experimentarás a morte destruidora e afrontosa. E quando chegar aqui, eu te espero cá. Ele pega a espada e diz, vamos ver quem que ganha então. E o ser fantasmagórico desaparece diante dos seus olhos, narra, aliás, Plutarco, o historiador de Roma. Mais tarde, quando ele perde realmente a batalha, ele opta pelo suicídio, conforme preconizava aquele ser fantasmagórico especial, Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia no seu tempo, o homem mais poderoso da sua época. De vez em quando era tomado de um surto e ia pastar no jardim suspenso de Semíramis, acreditando-se ser um cavalo, se alimentando como um cavalo e depois voltava à lucidez convencional. Tratava-se de um surto psiquiátrico, sim, mas também uma interferência de um ser espiritual em deformação em formas animalescas, na chamada zoantropia, licantropia, que a tradição atribuiu ao vampiro de um lado ou ao lobisomem de outro, que eram seres deformados pela sua aparência psíquica, graças ao estado animalesco, que o induzia a também assumir uma personalidade de um animal, uma estrutura e um funcionamento de um animal. Assim como Calígula, o célebre imperador romano, que chegou a nomear um cavalo seu, o cavalo Incitatus, como senador de Roma, e que tinha distúrbios psiquiátricos e sexuais muito sérios. Diz ainda Plutarco, aliás, Pausanias, o historiador também da história de Roma, que depois da sua morte, os sensitivos que passavam pelos jardins da Lâmia, onde o corpo de Calígula estava sepultado, sentiam-se mal, e alguns começavam a gritar pela algaravia, pela balbúrdia, em torno dos restos mortais do antigo imperador. E se nós procurarmos aqui avaliar, veremos Robert Schumann, o compositor alemão romântico, extraordinário na sua sensibilidade, mas vítima de uma perturbação que foi levando ele à loucura, a ponto de ele tentar o suicídio, atirando-se no rio Reno, e mais tarde, inclusive, elaborando uma sinfonia em homenagem ao rio e sendo internado pela sua esposa, Clara Schumann, no sanatório psiquiátrico Savonarola. No seu fanatismo religioso, era atormentado por seres hediondos. Ou Friedrich Nietzsche, que chegou a morrer de demência, era vítima de seres hediondos que o atormentavam, entre religiosos também. Martinho Lutero, cuja memória está sendo comemorada pelos 500 anos de Reforma Protestante, tem um dos seus escritos, esse homem que não é apenas o pai da Reforma Protestante, mas é um dos pais do idioma alemão, porque traduziu do latim para o germânico a Bíblia, tornando acessível as escrituras sagradas à população, vai escrever em determinada época que via diabos, demônios ao seu lado, tentando atrapalhar a missão que Jesus houvera lhe conferido. E assim nós vemos também essas mesmas menções em Santo Antônio de Pádua, que chegava a pedir perdão aos seus colegas
de monastério, pelas perturbações e os fenômenos materiais que aconteciam no seu claustro, ou São João da Cruz, que aplicava flagício nas suas costas, graças às perturbações espirituais que de vez em quando ele sofria na chamada noite escura da alma, que era assim que ele denominava as suas perturbações, a própria Bíblia é feita de fenômenos dessa natureza. O rei Saul, que evoca Samuel e conversa com ele, e que de vez em quando era vítima de surtos depressivos, tomado por fúrias, segundo a tradição, que o assessoravam e o atormentavam. Ou então os endemoniados, que são citados e mencionados no Antigo e no Novo Testamento, atestam a presença espiritual negativa. Maria Madalena, que é mencionada no Novo Testamento como sendo uma ex-cortesã, uma ex-meretriz, que era dominada por sete forças espirituais perturbadoras, das quais ela consegue se libertar. Ou então, os notáveis casos que Jesus abordou e atendeu. Quem não se recorda do epiléptico que o pai leva para o Senhor e que diz que um espírito imundo toma conta de meu filho a ponto de fazê-lo convulsionar até babar sangue? Era, portanto, um fenômeno aparente de epilepsia, um fenômeno epileptiforme, mas era, em verdade, um assédio espiritual, uma perturbação espiritual que fazia aparecer uma crise epiléptica, uma convulsão epiléptica. E Jesus, naquele episódio, libera-o, dá-lhe a lucidez psiquiátrica convencional e espanta os apóstolos que não conseguiram curar, ensejando um diálogo especial no seu evangelho. Ou então, quem não se recorda, por exemplo, do Gadareno, às portas da cidade de Gadarra, quando ele entra na cidade e, segundo os evangelhos, porque está lá, literalmente, o homem se antecipa e diz: Jesus de Nazaré, que tem tu contra nós? Eu acho interessante o diálogo, nós, no plural. E Jesus então diz: quem és tu? E a resposta é: nós somos legião, porque somos muitos aqueles que dominamos esse corpo. E Jesus vai redarguir: legião, em nome do meu Pai, sai dele. Não nos mande a geenas infernais. Deixa-nos pelo menos habitar esses porcos que aí passam. A tradição achou, mais tarde, que os espíritos entraram nos porcos. Não há possibilidade do espírito incorporar nos porcos, porque o fenômeno é de outra natureza, de sistema nervoso central. Primeiro que não entra. Mas é provável, penso eu, que pelos animais não serem médiuns, mas terem percepções anímicas e percepções psíquicas do mundo espiritual, os porcos, pela densidade baixa vibratória daqueles seres espirituais, devem ter percebido a algaravia, a perturbação, e tombaram no precipício, o que gerou uma situação perturbadora de Jesus com os gadarenos, porque a carne de porco era considerada sagrada para os judeus em geral, e os gadarenos em particular, ensejando uma perturbação, a ponto de Jesus, depois de conversar, diz: em nome do meu Pai, sai dele. E a sua voz, o seu diálogo e a sua autoridade magnética fez com que o jovem tombasse, recuperasse a lucidez psiquiátrica, a lucidez mental, recobrasse a sua sanidade. Os porcos tombaram e mais tarde essa interferência espiritual continua, diz o espírito Amélia Rodrigues através de Divaldo Franco, quando os gadarenos se reúnem e se voltam contra Jesus. Diz Amélia Rodrigues que eles vão até Jesus e começam a pedi-lo para ir embora da cidade. E narra ela de maneira muito bela que Jesus diz: mas eu queria apenas dizer... Não queremos saber. Vai embora. Mas eu venho aqui para anunciar-vos, não queremos saber. Jesus tentou uma terceira vez. Eu estou aqui para dizer-vos, não queremos informação, não queremos nada, não nos fale nada, vão embora. Alguém mais atrevido pegou uma pedra e rumou a pedra. E a pedra foi bater na cabeça de quem? De Simão Pedro, que é bem igual a nós. Simão Pedro simboliza bem a humanidade, apaixonada, temperamental. A pedra tombou na testa, na fronte de Pedro, deve ter causado algum ferimento, etc. Pedro volta-se para o Senhor e diz: Senhor, manda os anjos do céu descerem com fogo celestial e exterminar essa raça. Veja que coisa, né? Jesus olha, sorri, olha para os gadarenos, ainda tenta mais uma vez e é rechaçado. Vão embora. Nós não queremos mal a vocês, só queremos ter vocês vão embora.
E diz a Amélia Rodrigues que Jesus tomba a barca com seus apóstolos e sai, ele e mais 2 barcos, por 3 barcos, contendo os apóstolos, como 3 pontos de uma reticência de uma história que não foi contada. Gadarra trocou Jesus pelos porcos, como muita gente faz hoje. Troca Jesus pelos porcos da inferioridade moral, das paixões humanas. E se evadiu. E diz a Amélia Rodrigues que quando ele estava já no horizonte, já distante, as pessoas se avolumaram no muro que separava cidades, a cidade de Gadarra para a orla do mar, começaram a se debruçar dali. E alguém perguntou, mas o que é que ele veio dizer mesmo? Não sabemos. Mas o que é que ele veio? Ele disse alguma coisa? Não sabemos. Ué, não ouvimos. Não sabemos. Uma obsessão coletiva que tomou conta daquela população. A obsessão, portanto, tem essas características. Tomou conta de cortes famosas. Se a gente examinar os Médicis, os Habsburgs, os Bourbons, se a gente examinar as grandes cortes e nobrezas, os Tudors, se a gente examinar a família Borgia no Vaticano, com Alexandre VI no poder, Rodrigo Borgia, se a gente examinar algumas daquelas famílias reais, Dona Maria I de Portugal, que enlouqueceu aqui em janeiro de 1807, seu filho Dom João VI, regente da coroa, que também tinha transtornos psiquiátricos dessa natureza. Veremos dimensões psíquicas da loucura, do transtorno mental, mas também espíritos azucrinando-os, perturbando-os, divertindo-se com eles, levando-os a estados de desequilíbrio. Allan Kardec já havia cogitado essa questão. Primeiro, em O Livro dos Espíritos, quando no item 459 vai dizer: interfere os espíritos em nossas vidas, pensamentos e atos? E a resposta, muito mais do que imaginais, a ponto de serem os espíritos, muitas vezes, que vos conduzem. Allan Kardec se intriga com essa questão, desdobra em outras questões, e mais tarde, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, da obsessão, ele vai examinar pormenorizadamente o fenômeno obsessivo. É Allan Kardec quem dá ao fenômeno o nome obsessão. Obsessão de obsedar, obsidiar, que significa submeter, constranger. Portanto, a obsessão estudada por Kardec é esse constrangimento, é essa ação dominadora, que pode ser de encarnado para encarnado. Quantos amores apaixonados, quantos vínculos doentios, quantas relações de posse que o outro não pode respirar sem autorização do outro. Não respire porque eu respiro com você. Esses amores doentios apaixonados que são obsessão também, que desgastam os indivíduos, esses vínculos de paixão, não apenas paixão conjugal, amizade, os relacionamentos atormentados, as pessoas que têm que controlar, vigiar. Tem gente que é sentinela e fiscal da vida alheia. A gente não pode nem mandar um WhatsApp para alguém sem pedir autorização dela. São amores e paixões perturbadoras e doentias. São obsessões que nós devemos cortar enquanto é tempo. Mas há também relacionamentos obsessivos de encarnado para desencarnado, por incrível que pareça. Eu tenho alguns casos, lembro de alguns, mas vou citar um de Divaldo Franco. Divaldo conta que uma amiga sua da Mansão do Caminho, que frequentava a Mansão do Caminho, ela sempre levava o nome de um dito cujo para a reunião mediúnica, para a vibração. E orava, até que o dito cujo apareceu. Apareceu em transe. Ela não estava presente, havia faltado a reunião mediúnica, e ele disse, pelo amor de Deus, eu estou tendo a chance, ela não está presente, mas fale a ela para me deixar em paz, que eu não aguento mais. E aí, quando a criatura, na outra semana foi, Divaldo com toda a delicadeza diz, olha, ele apareceu, e como é que ele está? Olha, ele está bem, está equilibrado, está bem, já está caminhando, já está com autonomia. Ele vai dizer que deixa você em paz, que está ok, que está tudo bem com ele, que ele vai liberar você, e que ele quer ser feliz e quer que você seja feliz. O quê? Eu não acredito num negócio desse. Viveu na terra me perturbando, me atormentando, nem me deixou casar, porque ficava me perturbando aqui, me controlando. Morre e vai para outro mundo, fica também me perturbando, e agora quer me deixar? Não, agora não, ele me paga. E Divaldo, senta aí que agora eu vou doutrinar você. Então, de encarnado para desencarnado. Mas, via de regra, e é esse tipo de
fenômeno que é examinado na obra kardeciana é de desencarnado para encarnado. Por quê? Porque há uma frequência maior e uma probabilidade e possibilidade maior dos espíritos livres do corpo se movimentarem de tal forma que acionam e perturbam mais frequentemente as criaturas que estão no corpo. O Evangelho fala que o espírito sopra onde quer. Há uma liberdade maior na vida espiritual, na vida fora da matéria mais densa. Por isso, Allan Kardec vai dizer que a obsessão é uma espécie de psicopatologia de natureza mediúnica. Por que de natureza mediúnica? Porque todos nós somos médiuns. Por isso, todos nós podemos sofrer obsessões. Mesmo aqueles que não são médiuns ostensivos, podemos sofrer influência dos espíritos em qualquer grau, em um grau qualquer. E por isso somos sempre obsidiáveis. Allan Kardec também vai dizer que é um flagelo, a obsessão, flagelo, isso é, uma epidemia desconhecida, que merece uma atenção especial e que é o maior adversário para os médiuns ostensivos. Os médiuns que querem exercer a mediunidade, a obsessão é o maior obstáculo. Porque os obsessores investem especialmente contra os médiuns, porque os médiuns são a lupa, a luneta ou o telescópio que desmascara eles. Que coloca eles despidos, desnudos. E o que eles querem é atormentar as criaturas às escondidas. E por isso eles têm uma predileção de perturbar, de tentar investir contra os médiuns. Por isso é um obstáculo especialmente às criaturas que são portadoras de mediunidade. A obsessão, portanto, tem essas características e tem níveis que Allan Kardec examinou. A obsessão simples, que eu vou fazer aqui uma metáfora, não tome ao pé da letra, tá? A obsessão simples é como se fosse um conflito neurótico. Isso é um transtorno, um mal-estar, um desconforto, que normalmente, se a pessoa tiver um bom senso e uma honestidade, ela percebe que não está bem e que deve estar sofrendo interferência e perturbação espiritual. Essa é a obsessão simples. Mas há um outro tipo de obsessão, e esses tipos podem evoluir, pode começar simples e ir para os outros, viu? Pode haver um desenvolvimento. Quase sempre isso acontece, começa numa ação simples e depois se desenvolve. A obsessão por fascinação é a segunda. Na fascinação, o espírito fascinador ludibria o encarnado, envolve-o de tal forma com estratégias muito mais inteligentes, muito mais perspicazes, muito mais astutas, a ponto de causar nele uma ilusão, uma fixação ideológica e um autodeslumbramento. O que significa dizer que na fascinação o indivíduo se torna narcisista, não percebe que está com problema, não percebe que está mal, é o dono da verdade, é a pessoa que ele sempre está certo, que ninguém pode corrigi-lo, e se alguém tenta alertar ele fica de mal, acha que aquela pessoa está... É o outro que está obsidiado, que está querendo tirar ele do caminho do bem. Normalmente se acredita no missionário. Quando eu vejo uns espíritas por aí se acreditando missionários na Terra, que vem salvar o mundo, que vem operar, eu disse, olha, leia o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Certa vez eu falei isso com a criatura no centro. Porque a criatura achava que ele era um novo médium que ia, né, contribuir com o desdobramento da obra de Chico Xavier. E ele falava que os apóstolos de Jesus estavam assessorando ele para coisa nenhuma, aliás, para dizer coisas banais que qualquer pessoa podia dizer, mas tinha que ser os apóstolos, né? Que é uma outra coisa da vaidade nossa, colocar nomes famosos para, de alguma forma, dar autoridade a uma coisa que não tem autoridade pelo conteúdo. E aí ele dizia, eu disse, vá ler o Livro dos Médiuns, capítulo 23, abra logo. E quando ele abriu, ele disse, você acha que eu estou obsidiado? Acho. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia. Você está, você não é. Aí amenizei um pouquinho, né? Você está, você não é. Porque quem está, deixa. Agora quem é, só na próxima. Então você está obsidiado. Como você fica gripado? A gente não fica, está gripado? Pronto, está gripado, deixa de estar gripado. Você está. Todos nós podemos passar por episódios de obsessão. Quer ver? Acorde de mau humor, sintoniza numa faixa. Muda de humor, sai da faixa. É uma frequência como uma frequência de rádio, como uma banda larga de internet, como Bluetooth. É uma sintonia. Você sintoniza e depois sai. Episódios obsessivos todos nós passamos. Agora, a obsessão caracterizada é quando a gente já está dominado, quando uma outra mente que domina a nossa mente. Que a gente já não age sozinho. A obsessão quase sempre começa com diálogos mentais. Sabe aquela coisa que a gente fica... Aquela ideia fixa, que vem e volta, vem e volta... Faça. Não vou fazer isso não. Que coisa mais maluca. Daqui a pouco, faça. Que coisa.
A gente dá risada. Faça, daqui a pouco a gente começa a gostar da ideia. Sabe de uma? Será que não é bom fazer? E do monólogo passa um diálogo e daqui a pouco a gente está agindo, só que não estamos agindo sozinhos, estamos sendo manipulados por seres espirituais. A fascinação. E o terceiro deles, a subjugação, que é um estado de dominação completa, moral e ou física. Quando a pessoa perde praticamente a autonomia, Allan Kardec vai dizer, nesses casos, é necessário a interferência de um terceiro para, de alguma forma, através da ação magnética, os passes, e a ação do diálogo com o agente perturbador, para no aconselhamento, Kardec usa esse termo, para no aconselhamento demovê-lo do propósito e libertar a sua vítima, porque o próprio paciente já não consegue agir por conta própria, porque está totalmente dominado. Allan Kardec conheceu um caso em Paris, de um homem que numa praça de Paris, quando principalmente uma moça, uma jovem senhora passava, uma senhorita passava, o indivíduo se ajoelhava e pedia a mão da moça em casamento. Cuidado, viu, mulheres? Pode não ser um galanteador, pode ser um obsidiado. Então ele dobrava os joelhos e pedia casamento. E esse homem depois ficava totalmente constrangido. Allan Kardec orava por esse homem, está lá no céu e inferno, ou melhor, no livro dos médiuns, e o espírito é é levado, e chega agressivo, porque você me tirou de lá, ele é minha vítima, eu vou levá-lo à morte. E Allan Kardec, mas como? Quando uma mulher chega, alguém chega, eu quero colocá-lo numa situação ridícula, eu pego nos seus ombros e pressiono para baixo, ele obedece-me. Ele está totalmente dominado por mim. E Allan Kardec, mas qual é o objetivo disso? Eu quero levá-lo a tanto ridículo, ele vai ficar tão desvalorizado, tão desprestigiado, tão se sentindo humilhado que ele vai optar pelo suicídio. E quando ele se suicidar, ele vem para cá e eu pego ele. Olha a estratégia do espírito. A ideia. Naquele caso, estávamos diante de um sintoma obsessivo-compulsivo. Aquele sintoma obsessivo-compulsivo que tem que fazer, o ritual obsessivo-compulsivo, era o ritual que ele fazia, de se ajoelhar e pedir em casamento. Mas que era uma outra mente, né? Não era apenas um toque, transtorno obsessivo-compulsivo, era uma outra mente intrusiva, a ação mental de uma outra mente sobre a sua mente. A obsessão tem essas características e necessita de um exame muito acurado e de tratamento muito especializado para a solução do seu problema. Não é simples, não é fácil. Está desvestida de superstições. Eu me lembro de um centro que eu fui para fazer uma palestra e quando acabou me quiseram mostrar a sala da desobsessão. Eu quase desmaiei. Centro do interior da Bahia. Porque quando eu entrei na sala, era como se fosse um depósito de garrafa. Eles diziam, vocês vendem refrigerante aqui? Etc. Não. É porque a gente tem uma técnica nova. A gente, quando o espírito obsessor se manifesta, a gente engarrafa os espíritos. Se tiver um terremoto aqui, esses espíritos vão sair desengarrafados com mais ódio ainda. Porque se eu ficasse preso que nem os espíritos na garrafa, quando eu sair, eu ia sair com mais ódio. Veja-se bem, se a gente vai resolver o problema da obsessão com essas superstições, com essas coisas. Eu tenho muito respeito pela tradição da cultura africanista, afrodescendente, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, embora o espiritismo seja diferente, a sua prática, a sua filosofia, o método é outro. Mas, embora eu respeite, e eu acredito, pessoalmente eu acredito que existe energias, porque isso é provado inclusive, no mundo vegetal, prana, como diziam os antigos especialistas do hinduísmo, a ideia da energia vital, eu não posso crer, como algumas pessoas me recomendam, Cruz, você está mal, toma um banho de folha. Eu vou tomar um banho de folha, vou ficar cheiroso, e o obsessor que quer me perseguir vai sair de mim por causa disso? Do ponto de vista de outras doutrinas, é lógico. Do ponto de vista espírita, não tem lógica. Porque do ponto de vista espírita, pensemos, se eu estou com raiva de alguém me fez muito mal, eu desencarnei, estou perseguindo a pessoa, a pessoa toma um banho de folha e eu perdoo ela por causa disso. Você acha que um obsessor vai perdoar você, ou vai sair de perto de você, porque você está cheiroso agora por causa do banho de folha? Ou porque está energizado? É óbvio que há toda uma teoria, mas do ponto de vista espírita, as entidades espirituais se sensibilizam com as nossas atitudes morais. Nada de material afeta eles. Kardec chega a estudar o talismã, os rituais, o exorcismo, e os espíritos dizem, tem eficácia? Tem. Porque a pessoa que faz o exorcismo, faz o ritual, acredita psiquicamente. Não pelo ritual, mas pela mente. Pela mente do religioso, do sacerdote que joga água benta, mas não pelo ritual material. Porque os espíritos são influenciados pelo nosso psiquismo.
e se sensibilizam com as nossas atitudes morais. A obsessão não é causa, é efeito. Kardec vai dizer que a causa está nas imperfeições morais do obsidiado. Só existe obsessão porque existe obsidiados. Isso é, as imperfeições morais que a gente mantém e graças às quais os espíritos sincronizam conosco e dão vazão às nossas perturbações. Mas o mais interessante é examinar aonde entra a linha da loucura, chamada no passado enfermidades mentais, e aonde entra a obsessão. É um claro escuro muito difícil. Muito difícil de precisar onde um começa e outro termina. Allan Kardec, nas últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces, numa nota, ele vai dizer: a obsessão muito prolongada durante anos pode gerar loucura. Ele usa o termo da época. O termo da época era loucura. E ele vai dizer, porque o cérebro pode se desorganizar com a ação perturbadora do espírito durante anos. Pensemos aí numa corrente elétrica no sistema nervoso central durante anos, metaforicamente falando, e desarticula o sistema nervoso, gerando repercussões materiais. O corpo afetado, aí Allan Kardec vai dizer, por isso a obsessão muito prolongada precisa de tratamento médico e tratamento magnético. Ele já falava isso em pleno século XIX. Isto é, nós precisamos atuar e assistir a parte material, clínica, médica e a parte também espiritual, indo nas causas. A obsessão, portanto, tem essas características, meus amigos. Tem essas características. Como entender se é obsessão ou é enfermidade mental? Quase sempre são as duas coisas. Porque a obsessão pode gerar um processo de loucura, como diz Allan Kardec, um quadro até orgânico. E o transtorno psíquico pode atrair as entidades que sincronizam conosco e gerar uma obsessão. Uma coisa pode puxar a outra. Porque uma mente não está sozinha no universo. As nossas mentes sempre estão vibrando com as mentes que estão na mesma condição equivalente. Então, se eu estou deprimido, na minha depressão, no meu conflito, eu posso abrir espaço à perturbação. Ou eu posso não estar deprimido e uma ação espiritual que começou gerou a depressão. Nem sempre é fácil saber o que foi que começou. Qual foi o fator que iniciou. Mas quase sempre precisamos dos tratamentos coadjuvantes, isso é, os tratamentos em paralelo. Não apenas um tratamento, mas todos. Porque é complexo o processo de obsessão, principalmente quando vai à esfera dos transtornos psiquiátricos. Mas eu vou dar uma dica. Quase sempre o paciente, predominantemente, eu estou falando predominantemente porque essas coisas se misturam, a gente está o tempo todo sendo influenciado, para o bem ou para o mal. Mas o paciente predominantemente obsidiado, paciente psiquiátrico, predominantemente obsidiado, é um paciente irritante. É o paciente que causa irritação na família, que causa mal-estar, para que um familiar chegue lá e agrida ele, porque é isso que o obsessor quer. Quase sempre o paciente que é menos agressivo está com um quadro mais clínico, mais de natureza mental. Via de regra, claro, sem tomar isso de uma maneira absoluta. Estou falando via de regra. Um paciente bipolar, por exemplo, aquele bipolar que é agressivo, que é perturbador, que gera incômodo, quase sempre tem também ação espiritual. A presença espiritual negativa que transtorna. Um outro fator interessante, quase sempre os psicóticos graves, que não são psicóticos, são obsidiados, quase sempre esses quadros, não respondem totalmente às medicações. Toma medicação, antipsicótico, haloperidol, risperidona, troca, contém o paciente, segura, por conta da própria medicação, segurar a euforia, a exaltação, mas não necessariamente melhora como outros quadros com o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque ali há também uma ação espiritual, quando não é uma ação exclusiva, que é um caso particular. Para concluir, gostaria de encerrar com um caso que nós já falamos várias vezes aqui, mas vale a pena repeti-lo, que Divaldo Franco contou no livro O Peregrino do Senhor, de Altiva Ferreira Noronha. É um caso conhecido, mas algumas pessoas podem não conhecê-lo, eu vou repetir. Divaldo conta o caso de uma pessoa que ele atendeu na Mansão do Caminho já altas horas da madrugada.
Quando ele estava atendendo, na época ele atendia várias pessoas, né? Ele começava mais ou menos às 21 horas depois da palestra e ia até, hoje por conta da idade já não faz mais isso, mas na época ele ia até às 3 e pouca da manhã com os sobreviventes. Então ele começava às 21, ia atendendo por ordem de chegada. E um dia ele disse que estava atendendo, às 21, quando era mais ou menos 1h30 da manhã, chegou um senhor, muito agitado, muito inquieto, e se aproximou dele e disse: "O senhor Edivaldo Franco?" Ele disse: "Sim, senhor. Às suas ordens, em que posso ajudá-lo?" Ele disse: "É minha filha. Ela está lá, ela precisa ser atendida agora, é um atendimento de emergência." Edivaldo: "Pois não, mas eu estou conversando com essa senhora, e essa senhora aqui chegou de tarde, ela está aqui desde 17 horas, e depois que eu conversar com ela e com os demais, eu atendo o senhor." "Mas o meu caso é de emergência." Meu amigo, todos os casos são casos de emergência. Ele disse: "Mas o senhor Edivaldo Franco?" "Sim, senhor." "Não vai me atender?" Está ficando cada vez mais difícil. Porque enquanto a gente conversa, mais demora e a gente perde tempo. "Então, eu vou atender essa pessoa, vou atender os demais e depois atendo o senhor." "Mas o meu caso é de muita urgência." E ele disse: "Um momentinho." A senhora começou a ficar nervosa. "Um momentinho, minha senhora. Qual é a urgência, meu amigo?" "Minha filha, ela é louca." Ele vai dizer: "Eu vi que o pai também era. Mas só que um estava de camisa de força e outro era solto, porque ela estava sendo uma menina que ululava, gemia, com as unhas grandes, quase apertando a palma das mãos, esquálida, e os 2 enfermeiros psiquiátricos segurando com violência. Ela é maluca." E eu fui mandado para o psiquiatra fulano de tal, que disse, já fez tudo, já fez eletrochoque, já fez isso e aquilo, e não deu certo, não deu jeito, ela continua assim, louca, varrida. E eu quero saber do senhor se é um componente genético, porque se for, eu não vou suportar isso. Eu vou matá-la e me mato depois. E Edivaldo disse: "Você deve saber, o seu psiquiatra deve ter dito que aqui não dá atestado de óbito." "Meu senhor, me espere um pouquinho." "Há quanto tempo ela está internada no sanatório Juliano Moreira?" "Há 6 meses." "Ah, então não é de emergência. Quem esperou 6 meses pode esperar 2 horas." "Ah, não." "Não, meu senhor. O senhor tomou banho, tá cheiroso, lindo, perfumado, jantou." "Eu não. Eu estou aqui desde as 17 horas. Eu estou atendendo aquela senhora. Eu vou atender aquela senhora e as outras pessoas que chegaram antes de você e depois atendo o senhor." Ele olhou e disse: "O senhor é muito intolerante. E a caridade?" A caridade consiste em respeitar o direito do próximo. Você chegou depois e atenda depois. "Mas, meu Deus, você não vai atender." "Meu senhor, você está insatisfeito? Chega ali na tesouraria do lado da cantina, pegue seu dinheiro de volta." "Que dinheiro se eu não paguei nada?" "Então não sei porque o senhor está tão aborrecido. Não pagou nada e ainda vem aqui me dizer o que eu devo fazer às 1h30 da manhã." "Ah, meu senhor, alguma coisa está errada também com o senhor. Não perca tempo que eu não vou atendê-lo só depois de atender essas pessoas." Virou, ele ficou muito chateado. E Edivaldo disse: "Eu não podia fazer nada." Fiquei até rendia um pouco mais, porque pirraça faz bem. De vez em quando dava uma olhadinha para ele, sorria, e ele para lá, para cá do salão, etc. E atendi 2h30 da manhã. Ele disse: "Agora pode vir, que eu vou atender a sua menina." Ele disse: "O senhor não pode vir até aqui, não?" No fundo do salão. Edivaldo disse: "Como eu sei que as pessoas são muito supersticiosas, eu fiz o teste." Eles: "Não posso não." "Por quê?" "Porque os guias atendem aqui. Se eu for para aí, eles não vão." Eles: "Ah, é?" Ele veio. O enfermeiro segurando com força. Eles: "Venha, pode vir." Ele veio e chegou perto e disse assim: "Está aí." O psiquiatra mandou, disse que não tinha mais nada o que fazer, disse: "Leve a um tal de Edivaldo Franco, você sabe que essa gente metida com essas coisas tem um grande poder de sugestão, às vezes dá certo. Vá lá. Ele vai fazer alguma coisa." Eu disse: "Pois não, o psiquiatra deve ser muito meu amigo, eu imaginava. Venha, vamos, o senhor vai ter que libertar." "Eu não, sou psiquiatra pagando, não libertou, eu vou..." Não é bem assim não, venha cá, deixa eu vê-la." E quando a menina estava aproximando, ele dizia: "Eu vi a presença espiritual azucrinando ela." Ele disse: "Pode tirar a camisa de força." Um dos enfermeiros disse: "Moço, se eu tirar aqui, ela vai arrebentar tudo." Eles: "Não tem problema, meu filho, espírita não deve nada a ninguém. É bom que ela quebra tudo, a gente faz uma campanha e arrecada móveis novos. Não fique tranquilo, deixa ela comigo." O pai disse: "Não, eu não vou tirá-la. Isso é maluquice. Tirar a camisa de força." Ele disse: "Então não atendo. Que aqui é a casa de Jesus. Lá no consultório você não fazia as exigências do psiquiatra." "Meu senhor, o que é isso? Me diga logo, porque eu estou com uma fome paranormal e com sono." Ele olhou, deu sinal para os enfermeiros, correu para o fundo do salão, que amava muito a filha, porque qualquer coisa ele fugia. Os enfermeiros libertaram a menina, ela ergueu os braços e foi para cima de mim, disse o médium. Foi para cima de mim para me atacar. E eu nessa posição eu disse assim: "Meu amigo, como você é covarde." E ele percebeu que eu havia identificado ele além das barreiras materiais. Ele parou e disse: "Você é covarde, porque você se aproveita da sua invisibilidade para atormentar essa menina que não sabe nada." E ele começou a falar por meio dela
uma voz mais masculina, o que assustou o pai, rodopiou nos calcanhares, apontou para o pai e disse, por culpa dele, miserável, você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, Celso, lembra o seu empregado, que trabalhava na sua miserável padaria? Você, quando minha mãe morreu, minha mãe deu a você antes de morrer, para você me cuidar como filho. Eu levantava às 6 da manhã e ia dormir quase 10 da noite. Não tinha nem cama, dormia na padaria mesmo, ajudando você. E no dia que eu pedi o salário, que eu pedi os recursos que você nunca me pagava, você entrou numa discussão comigo, me expulsou da padaria. Eu entrei numa espécie de exaltação, tive uma dor no peito, um infarto, caí. Só que eu não morri, eu continuei andando. Eu percebi que não havia morrido, só o corpo havia morrido. Vaguei para lá, para cá, até que encontrei você. Um dia você estava conversando com ela, brigando com ela. Eu me aproximei. Cheguei perto dela, ela tremeu. Eu tive vontade de xingar, ela foi lá e xingou. Eu tive vontade de dar um soco, ela foi lá e deu um soco. A partir daí eu comecei a utilizá-la. E estou já, nesse tempo todo, utilizando-a para infelicitar você. Você me paga. O homem que era moreno ficou pálido. E Divaldo disse, eu gostei. A obsessão é uma das coisas melhores do mundo, porque ele diz tanta coisa que a gente gostaria de dizer, mas não pode. Eu olhei e disse, você tem razão, meu filho, é isso mesmo. E o homem disse assim, senhor Divaldo, não, o problema é da consciência do senhor, não vem se justificar a mim. Meu amigo, vire-se para cá. Ele virou, eu sei que você tem razão. Eles tenho. Ele é um traste, você não sabe quem é isso. E começou a falar. Eu disse, pois é, mas há quanto tempo você está aí depois da morte? Ele não tinha noção. O espírito, quando está no ódio, na perturbação, perde a noção de tempo. Ele disse, diga qualquer data. Ele disse qualquer data. Eu disse, meu amigo, você tem mais ou menos 7 anos que está aí. Veja, 15 anos de salário mal pago. 7 anos no além, você tem direito à liberdade. Mesmo no Brasil, que tem um péssimo regime penitenciário, a pessoa tem direito à liberdade, nem que seja condicional. Você é livre. Se liberte disso. Ele disse, como? Perdoando ele. Perdoe para você se ver livre dele. Não ele ver ser livre de você. Ele disse, nunca. Eu vou destruí-lo. Não. Nem me peça que não vai adiantar. Eu vi que não era por aí. Eu disse, Celso, você se lembra de sua mãe? Ele começou a chorar pelos olhos da menina. Nesse momento, a mãe entrou. Eu vi o espírito feminino entrar e disse assim, é meu filho, devolva meu filho. E Celso, sua mãe está aqui. Você não está vendo, sabe por quê? Porque são ondas diferentes. Ela está no amor e você está no ódio. Ela quer que você suba até ela. Eu peguei as mãos da menina e disse assim, vamos orar. O Pai Nosso. Sua mãe orava com você, ele balançou a cabeça. Eu comecei, Pai Nosso que estás nos céus. E ele, repetindo, até, perdoa as nossas ofensas. Eles, não posso. Diga. Ele, perdoai as nossas ofensas. Entrou em transe, viu a mãe. Diz, minha mãe. Se atirou nos braços da mãe. A menina rodopiou, eu segurei, ela recuperou a lucidez. O pai saiu correndo, diz, ela morreu? Eles, ainda não. Leve ela a um clínico geral, porque ela está muito debilitada. E volte aqui mais tarde, porque a menina tem uma faculdade mediúnica que precisa ser direcionada. E assim o fez. Ela foi. Exerceu a mediunidade mais tarde, se tornou uma notável espírita dedicada ao bem. Ele, de vez em quando, frequentando, etc. Até que um dia, ela se aproximou e disse, eu estou começando a namorar. Ele disse, ótimo. Namoro é colírio mora Brasil nos olhos. Namore. Vamos lá, etc. Venha pra cá, traga ele para fazer uma psicoscopia para saber quais as intenções dele. E ele começou a frequentar o centro, eles começaram a namorar, se casaram, e um dia Celso se manifestou na mediúnica e disse, eu vou voltar à Terra. Eles, agora eu quero ver isso. Eles, pois é, você já percebeu, né? Dr. Bezerra está programando me caindo. Vou voltar como neto dele. Eles, meu amigo, vá maneirando aí, etc. Ele disse, pois é, me ajude. Ela engravidou, ele naquela felicidade toda. Um dia eu estava atendendo, disse o médium, ele ligou para a mansão do caminho, vem aqui que nasceu o meu neto. Ele disse, mas não vai morrer agora. Venha, você vai. Eu disse, não vou ter que atender aqui até de madrugada, depois vou na maternidade. Venha. Olha, não diga nada aos avós, não contrariem. Eu fui. De madrugada, cheguei lá, tive que vestir aquelas coisas todas, e ele olhando para o neto, a criança horrível, porque não era pior do que um recém-nascido, todo inchado, e ele falando, daqui pra cá sou eu! Não parecia. E eu olhei e disse, daqui é fulano, aqui, a família toda estava no bebê, mas não parecia, era tudo inchado mesmo, aquela coisa. E eu olhando, e ele dizendo que a família toda estava ali, e eu não podia dizer nada. Eu me lembrei de Chico Xavier, quando uma coisa não era verdade, mas ele não queria dizer que não era verdade para não desagradar, ele olhava e dizia assim, que coisa, né? Não disse nada. Eu disse, que coisa! Ave Maria! E, bom, o menino cresceu. E ele um dia disse, Divaldo, esse menino é diferente. Ele disse, não, todo neto é diferente. Não. Às vezes eu vou pegar ele diz, vovô, e me morde. É a fase canina da criança, é isso mesmo. Ele disse, não.
Às vezes eu tô olhando para ele, ele vem e dá um chute na canela. Vai ser um jogador de futebol. Ele disse, não, mas eu preciso preparar. E ele começou a se preparar e se organizou de tal forma que começou a abrir uma caderneta de poupança, já havia essa calamidade na época, começou a colocar não sei quantos mil cruzeiros. Eu não era fiscal de Sarney, mas entendia muito bem a época de Sarney lá colocando, e disse, olha, eu já tenho não sei quantos mil cruzeiros. O que você acha? E Divaldo começou a calcular. 14 anos de salário mal pago, mais juros, correção monetária. Veja como o ladrão que tirou o dinheiro vai devolvendo o dinheiro da vítima. Eu disse, tá pouco. Vá colocando mais, coloque mais. Né, para ir harmonizando, etc. Ele disse, mas ele é meu herdeiro universal. Meu herdeiro universal. E um dia, quando eu visitei a casa da família, o menino tinha mais ou menos 6 para 7 anos. Eu estava ali conversando, o menino saiu correndo, me abraçou e disse, Celso. Lembra de mim? Celso. Eu disse, Celso, seja bem-vindo. E ele disse, me ajude, me ajude. As lembranças estavam se diluindo. A reencarnação. A obsessão espiritual gerando um quadro psiquiátrico. O mergulho na carne em família. E a terapia do amor regularizando e corrigindo aquilo que nós desajustamos em passado próximo. Muita paz, muito obrigado.